Hoje iniciamos uma série de podcasts em que eu vou trazer alguns colegas, amigos queridos, né, que vão contribuir para o conhecimento, para a saúde de todos. O nome do nosso podcast será a Doutora Juliana Convida. Então hoje nós vamos inaugurando o nosso podcast com a doutora Cíntia Presser, uma querida amiga de longos anos, né? A doutora Cíntia, ela é gastroenterologista. Ela é especialista em endoscopia pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Ela tem um currículo extenso, é mestre em patologia, certificada nacionalmente em medicina da obesidade. Ela é instrutora de meditação pelo Chopra Center, mentora em neurociência pela Must University e foi professora da UBRA na disciplina de gastroenterologia e patologia durante 7 anos. Então, o nosso assunto com a doutora Cíntia hoje será sobre obesidade. Então, a obesidade, cada vez mais, ela tem se enquadrado como talvez um dos maiores problemas de saúde pública, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu acho que ela, junto com a depressão, elas devem, né, competir para ver Sem qual dúvida. que é a que está mais incidente. Então, a obesidade em 2025 tem uma estimativa, né, Cíntia, de 2,3 bilhões de pessoas no mundo com obesidade. E uma coisa mais assustadora é que essa incidência ela também está aumentando em crianças. Então, a doutora Cíntia, ela trabalha, né, com técnicas que nos auxiliam na resolução ou pelo menos na melhora desses problemas, né, doutora Cíntia? Isso aí. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar, né, com uma amiga de longa data e de um assunto tão importante que é a obesidade, sem dúvida nenhuma, uma epidemia mundial, né? Então é algo que afeta todos os órgãos, né? É uma doença que traz doença. E é isso aí. O conceito de obesidade, assim, a gente sabe que o gordinho é gordinho, mas o que seria uma obesidade mais leve, obesidade mais grave, sobrepeso? Poderia falar para nós sobre esses conceitos? Então, primeiro, a obesidade é uma doença crônica, né? Então, se fala que não existe cura da obesidade, então a gente consegue, né, estagnar, estabilizar, mas o paciente vai ter que sempre cuidar, assim como, né, toma remédio para hipertensão, se parar o remédio vai ficar doente, a obesidade tem que ser cuidada de forma crônica, né? Então, sempre visitar, sempre retornar, porque senão o reganho de peso acontece. E o que então é a obesidade, o sobrepeso? Qual é essa diferença, né? Nós usamos genericamente o índice de massa corporal. O que é isso? O índice de massa corporal, nós dividimos o peso da pessoa sobre a altura ao quadrado. Então, quando esse índice é de 25 até 29,9, o paciente está no sobrepeso. De 30 a 34,9, obesidade grau 1. 35 até 39,9, obesidade grau 2 e assim por diante. Então, a obesidade é quando o índice de massa corporal está acima de 30. Mas na realidade isso é uma coisa que vem mudando, esse conceito vem mudando. Por quê? Por exemplo, se a gente pegar um halterofilista, né, ele vai ter um peso enorme e se nós fizermos o índice de massa corporal, ele vai estar com uma obesidade. Só que ele não tem 1% de gordura corporal. Então, atualmente, o que se define realmente é a gordura. Quando existe um excesso de gordura no corpo, aí sim nós vamos caracterizar como obesidade, porque o que traz doença é a gordura. Né? Então, o índice é algo mais geral para a gente poder, digamos assim, né, conseguir direcionar um pouquinho e indicar os tratamentos. Mas se usa hoje em dia outros exames, digamos, até para nos auxiliar, né, nesse sentido. A obesidade. Então, assim, a pessoa é obesa porque ela come. É só uma questão de alimentação ou teria algumas outras coisas por trás disso? É uma doença multifatorial. Então, existem vários fatores que influenciam na obesidade. Existe o fator genético, existe o fator emocional, existem fatores sociais. Então, na realidade, tudo influencia. Então, a pessoa pode ter uma genética para a obesidade,
Mas se não viver num ambiente que nós chamamos o ambiente obesogênico, né? O que é o ambiente obesogênico? É um ambiente que vai propiciar ao desenvolvimento da obesidade, com alimentação inadequada, né? Com falta de estímulo à atividade física. Então, a pessoa pode ter a genética para a obesidade, mas se viver num ambiente que estimula a atividade física, que lhe ofereça somente, né, uma alimentação saudável, né? Eu digo nem 8 nem 80, não precisa ter extremos, né? Mas uma alimentação saudável, pode existir a genética e não haver evolução para a obesidade. Inclusive, pode haver a modificação, né, Ju, que tu sabe muito bem e fala muito bem sobre isso, que é a epigenética, que vai mudar e esse gene não vai passar para a próxima geração. E da mesma forma, então, pode ter um paciente que não tem a genética para obesidade, uma pessoa, né, que não tem a genética para obesidade, mas se estiver num ambiente obesogênico, onde o pai e a mãe só oferecem fast food, doce, refrigerante, não estimula a atividade física. Bom, não existe genética, mas vai haver uma evolução para a obesidade. Sabe que eu obstetra por muitos anos, há um tempo atrás eu vi um estudo, né, que crianças que nasciam prematuras, como nasceram pequenas demais ou com baixo peso, e os pais eles davam comidas porque essas crianças eram, então a gente já começava a ter uma criança obesa. Sim. E ela não precisava necessariamente ter a genética, mas é uma criança que já começava a receber comidas hiperalimentadas, né, comidas hipercalóricas, Sim. Então pode começar aí já, né? Exatamente, é o que hoje em dia está se vendo, né? Esse aumento da obesidade em crianças, infelizmente. E os tratamentos, Cíntia, hoje que a gente tem, assim, tu tem assim, acompanhamento com nutricionista, tu tem orientações, mas assim, dentro da medicina, da tua especialidade, assim, quais são os tipos de tratamento que vocês oferecem, assim? Os tratamentos da obesidade, né, isso mesmo, vai desde, né, uma dieta, que é importante, na realidade, ao longo de todos os outros, né, em conjunto com os outros, mas muitas vezes existe uma necessidade de algo mais intenso, com que o paciente consiga perder peso mais rápido e tirar, digamos assim, essa fase que traz doença, sair mais rápido, né, desse momento em que ele tem risco, daqui a pouco, de ter um AVC, tem risco de ter um infarto, tem risco, né, de estar aí com uma doença hepática gordurosa, enfim. Então, os tratamentos vão desde da nutrição, né, passando por um mais extremo, que é a cirurgia bariátrica, e existem tratamentos intermediários, que são os tratamentos endoscópicos, tratamentos medicamentosos, né? Então, na minha área, atualmente, né, o que eu mais lido é com o tratamento endoscópico da obesidade. Então, o tratamento endoscópico da obesidade, ele é um tratamento minimamente invasivo. Então, não existe corte no estômago, pode haver ou não a modificação da estrutura do estômago, dependendo do tipo de tratamento, né? Mas a grande vantagem é essa, são tratamentos minimamente invasivos que vão fazer com que o paciente perca peso mais rápido quando comparado só a uma dieta, ou mesmo quando comparado à medicação, porque essas medicações que surgiram, né, são medicações importantíssimas, em que a gente tem um resultado muito bom, mas a longo prazo. Né? Então leva mais tempo para o paciente conseguir. Posso fazer um adendo, Cíntia? E o que a gente está vendo, assim, o pessoal, agora as receitas passaram a ser controladas. Sim. Mas ainda tem muito paciente usando as canetas sozinho, sem acompanhamento de nutricionista, sem acompanhamento médico. Então a gente sabe, por exemplo, que eu tenho observado, até porque como a gente acompanha esse tipo de pacientes, o reganho de peso associado muitas vezes, porque as canetas elas não são isentas de para-efeitos. Não. E uma das coisas que a gente tem visto é a desbiose intestinal. Sim. Então, alteração na parte do estômago, do intestino. Então, são pacientes, às vezes, que eles acabam usando, emagrecem e depois engordam tudo de novo. Tudo de novo. Então, isso é um mau acompanhamento. Então, isso é um alerta que a gente faz, porque aí fica aquela coisa, a caneta dá problema.
né? Então são algumas coisas que a gente vem orientando, por exemplo, assim, quem usa as canetas, o que a gente tem? Ela pode cortar o efeito anticoncepcional. Sim, isso por mesmo. causa da desbiose intestinal. Importantíssimo. Esses dias teve um colega que é uma publicou, informação que eu sempre passo, porque é importantíssimo. Teve um colega que publicou ali, saindo de um bloco cirúrgico, era um vascular, né, que era essa nova caneta agora, o Monjaro, tinha causado trombose. Aí fica aquela coisa, né? Monjaro causa trombose, mas a gente sabe hoje que dentro do marketing digital tem aquela coisa para te chamar atenção. E depois ele vai falar o que acontece. Não que a pessoa, o Monjaro diretamente, é que essa moça, ela tinha uma trombofilia, usava anticoagulante, e aí cortou o efeito, diminuiu o efeito. E aí ela fez a trombose não pelo Monjaro, ela fez pelo... Então isso é uma coisa que eu tenho orientado as pacientes com os medicamentos, principalmente assim, engravidarem o uso das injetáveis, porque não tem ainda estudos a longo prazo sobre isso, né? Isso mesmo. Então um adendo só para nós, Não, né? Importantíssimo. E é isso aí. O que eu acho interessante salientar, né? Que todos os tratamentos da obesidade, desde a bariátrica, gastroplastia endoscópica, balão intragástrico, medicação, enfim, nutrição, todos os tratamentos da obesidade, né, são para quê? Para que o paciente emagreça, né, mais rápido, saia da faixa, digamos assim, de perigo para a saúde, mas em nenhum desses tratamentos existe a garantia que o paciente não vai voltar a ganhar peso. O que vai garantir que o paciente não volte a ganhar peso? Mudança de estilo de vida. Não tem outra forma. Então, os tratamentos ajudam a acontecer essa perda de peso mais rápida, mas depois, né, ou melhor, durante o período de tratamento, tem que haver uma mudança de hábitos alimentares, uma mudança de estilo de vida. E aí sim que eu vejo o grande ganho dessas novas medicações, para ajudar com que o paciente não tenha o reganho de peso. Porque as técnicas, né, emagreci 20 quilos, 30, 40 quilos, enfim, dependendo da técnica que for utilizada, 50, 60 quilos. Tem muito reganho de peso depois da bariátrica. Por quê? Porque é difícil, essa mudança de hábitos alimentares é algo que tem que ser muito trabalhado psicologicamente, né? Já tem emocionalmente, máxima, né? Que tem que cuidar da cabeça do gordinho, né? Exatamente, porque senão, mesmo tendo o estômago pequenininho, com alteração intestinal, o paciente reganha peso. E aí é que essas medicações vão ajudar, sem dúvida nenhuma, e vieram para ajudar. Porque comparadas com as medicações antigas de tratamento da obesidade, elas são melhores, sem dúvidas. Mas, como tu disseste, tem efeitos adversos, sim, e tem que ser vendidas com medicação, como prescrição médica, porque isso não é para qualquer pessoa, né? Existe uma indicação precisa de tratamento, tem que ter um nível X de sobrepeso, né, com associação de doença da obesidade ou obesidade simplesmente. Aí sim pode-se lançar a mão dessas medicações, mas aí começaram a ser vendidas sem prescrição médica, isso por força do laboratório, né? Força da indústria farmacêutica, a realidade é essa. E aí o que acontece? Aí uma pessoa que tem bulimia, uma pessoa que tem anorexia nervosa, que é magérrima, mas na cabeça se enxerga obesa, vai ali na farmácia, compra e se aplica. Então isso foi um absurdo que aconteceu, essa venda sem prescrição médica dessas medicações. Então são medicações, para finalizar assim, né, são medicações importantes, mas que têm que ser usadas com parcimônia, com cuidado, com acompanhamento multidisciplinar, é isso aí. Porque senão não vai ter resultado. Emagrece um tempo, largou, volta tudo. É isso aí. Cíntia, aí desses procedimentos que tu vem fazendo, o balão gástrico eu já sei que tu faz há bastante tempo. Se tu quer falar um pouquinho como é que funciona, se mudou alguma técnica do balão gástrico, a gente já fez uma live há um tempo atrás, se tem alguma técnica nova, diferente. O balão, na realidade, eu até não me lembro na live, mas eu acho que já tinha o balão deglutível na época, né? Então, assim, com relação ao balão, é isso. É um dispositivo temporário, né? Que fica dentro do estômago, então, por um determinado período, dependendo do tipo do balão utilizado. Então, tem o balão deglutível, que fica 4 meses, em torno de 4 meses. Depois tem o balão de 6 meses e tem balão de 1 ano. E ainda no balão de 1 ano tem um tipo de balão que a gente pode aumentar ele e diminuir o volume sem tirar ele de dentro do estômago.
Mas é isso, não mudou muito Sim. com relação àquela época, né? Mas é um tratamento, digamos, importante, porque gera aí em torno de 10 a 15% de perda de peso corporal total, ou algumas vezes mais, até 20%, sempre dependendo do engajamento do paciente, né, com a equipe multidisciplinar. Mas é um procedimento super pouco invasivo, né, pouquíssimo invasivo, minimamente invasivo, e que auxilia, sim, com que o paciente veja. Isso aí, em média, em 6 meses, vai perder quase que de 15% da perda de peso corporal total. Tem alguma contraindicação para o balão, assim, Cíntia, ou não? Existem contraindicações, por exemplo, um paciente que tem úlcera, um paciente que usa anticoagulante, aí é uma contraindicação ao balão, uso crônico de anti-inflamatórios, e uma grande indicação que muitas vezes os pacientes, né, querem colocar o balão e não podem é o estômago operado. Então, um paciente que já teve uma cirurgia gástrica, qualquer cirurgia, né, mesmo uma funduplicatura gástrica, por exemplo, que é cirurgia de hérnia hiatal, né? É contraindicação ao balão. E essa nova técnica que você vem fazendo agora de gastroplastia endoscópica? Certo. Essa é uma técnica muito interessante que veio assim agregar demais aos tratamentos, porque a gente tinha assim grandes extremos, né? Então a cirurgia bariátrica para um paciente, né, que tem obesidade grau 2 para cima, e aí o balão, né, mas que dava a cirurgia bariátrica gera uma perda de peso muito maior, são para pacientes que tem que ter uma grande perda de peso. O balão já pode ser colocado em um paciente com sobrepeso. Então, a gastroplastia endoscópica, ela é algo intermediário, né? Então, ela gera uma perda de peso em torno aí de 20% do peso corporal total em 6 meses. E é um procedimento minimamente invasivo em que, de forma endoscópica, então, através da endoscopia, eu reduzo o tamanho do estômago, né, com pontos internos. Então, ela... É como se fosse, existe uma técnica da bariátrica que é o sleeve, ou gastrectomia vertical. Então, a gastroplastia endoscópica é mais ou menos um sleeve, não é igual, certo? Semelhante. A gente preserva o antro e o fundo gástrico, coisa que no sleeve não acontece, não se preserva o fundo. Mas então, de uma forma endoscópica, sem cortes, se reduz o tamanho do estômago, do corpo gástrico, né? E isso gera, então, né, um estreitamento e, além disso, gera uma alteração no esvaziamento gástrico, porque esses pontos internos vão fazer com que as contrações gástricas fiquem alteradas. Então, é mais lento esse trânsito do alimento dentro do estômago até chegar no intestino. Então, isso gera uma sensação de saciedade bem importante, além de caber menos, porque, né, tá ali restrito, existe essa forma de gerar saciedade em função do atraso do esvaziamento gástrico. Na bariátrica tem, por exemplo, um peso mínimo para ser feita, né? Sim. Na cirurgia Na gastroplastia endoscópica, dependendo das sociedades, digamos assim, né? Mas assim, de 30 a 50 o EMC, né, é realizada a cirurgia bariátrica, a gastroplastia endoscópica, mas existem sociedades, por exemplo, a Sociedade Americana de Gastroenterologia já coloca como índice de massa corporal de 27, desde que, né, a partir de 27, desde que tenha uma doença da obesidade associada, então uma comorbidade, né, aí também pode ser realizado. Então, algumas sociedades 27 para cima, outras sociedades, a IFSU, que é a Federação Internacional, né, da Cirurgia Bariátrica, coloca como 30 a 50. Já nos Estados Unidos já põe como 27.
Alguma contraindicação, assim como tem o do balão, cirurgias prévias, podem ser uma contraindicação? Não existe essa contraindicação de cirurgia prévia, né? Então é algo que pode ser realizado, mesmo o estômago sendo operado. Também não acontece a questão dos anticoagulantes. Se o paciente é anticoagulado, se, digamos assim, o cardiologista dele permitir suspender em torno de 2 dias o anticoagulante, ou até às vezes menos, né? Pode ser realizada e depois vai se reiniciar novamente com a anticoagulação. Então é uma técnica muito segura, é uma técnica que vem sendo, digamos assim, o primeiro curso que eu fiz foi em 2018, em São Paulo. Né? Depois fui a Miami, depois fiquei de novo em São Paulo. Então há muitos anos que essa técnica é realizada no mundo e em São Paulo, porque existia uma aprovação do CREMESP lá, eles podiam fazer, o resto não podia, né? Infelizmente, mas então eles faziam muito, há muitos anos, e agora, este ano, é que o Conselho Federal de Medicina realmente autorizou a técnica, né? Então, é um procedimento ambulatorial, sim, de anestesia geral. É um procedimento ambulatorial, o paciente não interna e é realizado com anestesia geral no setor de endoscopia, mas com anestesia geral e sem internação. Então é muito... Sim, mais tranquilo. E cuidados, assim, pós-cirurgia, por exemplo, o paciente, né, optou por fazer, fez a cirurgia, foi para casa. Cuidados, assim, né, recomendações gerais. Eu te diria assim que o pós da gastroplastia comparado com o balão é mais tranquilo do que o balão. Sério? Olha. Sim, porque o balão, os primeiros 3 dias do balão são chatos, né? Então existe uma bolota lá dentro, em torno de 600 ml dentro do estômago. E isso gera uma pressão positiva dentro do estômago, né? Então o estômago começa a se contrair porque quer expulsar o balão. Não tem como expulsar o balão não vai ser expulso, mas o estômago fica se contraindo. Então essa contração constante que dura aí em torno de 3 dias no máximo, gera muita náusea, vômito e dor, cólica abdominal. E isso é muito individual. Tem paciente que vomita um monte e não tem nada de dor, tem pessoas que têm mais dor, mais cólica e não vomitam, né? Cada pessoa tem um limiar diferente. Mas o pós-gastroplastia é muito tranquilo. Então o paciente normalmente sente um pouco de dor, um desconforto, que vai ser medicado, e só, porque não tem nada lá dentro gerando uma pressão positiva. Então é raro, assim, pode ter um pouquinho de náusea, dependendo da quantidade de sangramento que houver durante o procedimento, então sangue dentro do estômago pode gerar um pouquinho de náusea, mas normalmente assim, é um pouquinho de dor, né, um pouquinho de náusea e logo passa. Só, é muito tranquilo, o paciente pode voltar às atividades em termos de trabalho, o terceiro dia está trabalhando. Uma pergunta, Cíntia, por exemplo, fez o tempo de duração do balão ali, são 4, 6 ou 1 ano, a gastroplastia endoscópica, ela tem um tempo de duração? Ela pode ser feita uma segunda vez? Pode ser feita uma segunda vez, a gente pode fazer uma ressutura, né? E o tempo de duração da gastroplastia sempre se mencionou, né, em torno de 2 a 5 anos. Hoje em dia o que se vê, porque também é um procedimento que foi tendo uma evolução, né, ao longo dos anos, então existem técnicas de suturas diferentes, mais modernas hoje em dia, em que então pode ser inclusive para o resto da vida. Mas não se diz isso assim para todo mundo, porque isso vai depender muito também da alimentação do paciente. Né? Então o estômago está com sutura, com fios costurado, digamos assim, mas é um órgão elástico. Se o paciente começar a exagerar, começar a comer mais, né, ao longo do pós, e que isso de forma nenhuma pode acontecer cedo, né? Porque senão tem risco realmente de romper pontos, lacerar estômago, enfim. Então, as primeiras 6 semanas são, assim, muito importantes para a cicatrização, né, do estômago. Se faz toda uma evolução de dieta muito semelhante à da bariátrica. Então, vai dieta líquida, depois para pastosa, até chegar na dieta sólida, mas isso leva em torno aí de umas 6 semanas, pelo menos, para chegar na sólida, né?
Mas depois, mais adiante, se o paciente começa a comer mais, começa a aumentar essas quantidades, aí pode ir afrouxando os pontos, sim, e nós podemos daí fazer uma ressutura. Então, assim como a bariátrica, ela é contraindicação para tipo assim, balão, né? Não, balão. Pode. Balão intragástrico. Depois da gastroplastia não pode. E aí a gastroplastia endoscópica pós-bariátrica dá para ser feita? Dá para ser feita. E aí o que nós chamamos na realidade daí são outros termos, digamos, né? Mas se usa o mesmo equipamento. Então, esse dispositivo que é acoplado no endoscópico e que possibilita com que a gente dê pontos, né? É o overstitch. Então, se o paciente fez uma bariátrica e teve reganho de peso, que não é algo incomum na realidade, hoje em dia isso é muito comum, o reganho de peso pós-bariátrica, existem duas possibilidades. Então, se ele fez o bypass como técnica da bariátrica, nós podemos fazer o TORI, que é o Transoral Outlet Reduction. Então, essa anastomose da cirurgia bariátrica, né, que pode ter alargado com o passar do tempo ou em função da própria alimentação, da mesma forma a gente dá pontos e vai reduzir novamente essa anastomose. E existe um outro procedimento que é o re-sleeve, ou seja, o paciente fez a bariátrica pela técnica do sleeve, ou da gastrectomia vertical, e também teve reganho de peso. E aí nós vamos de novo suturar o estômago, né, para fazer com que ele diminua o tamanho. Então, isso veio para agregar muito ao pós da bariátrica e a esse reganho de peso grande que tem se visto, né? Pós-cirurgia bariátrica. Eu tô fazendo umas perguntas aqui. Tipo sim, assim, ótimo. Balão gástrico após gastroplastia endoscópica. Não, daí não pode. Também. Daí não pode. Então, o balão, na verdade, é contraindicação para qualquer cirurgia prévia, seja bariátrica ou Essas aqui são dúvidas que estão surgindo aqui na minha cabeça, não estão nas perguntas que nós tínhamos combinado. Não, mas ótimo, e é isso aí. E são dúvidas dos pacientes mesmo, né? Porque é muito desesperador, na realidade, né? Um paciente fazer um procedimento e reganhar peso. Ou, na realidade, nem só procedimento, fazer uma dieta e reganhar peso, usar medicação e reganhar peso. Isso é algo muito frustrante para o paciente, né? Que tem a doença da obesidade. E esses procedimentos, Cíntia, não são cobertos por plano de saúde? Não são cobertos por plano de saúde. O balão intragástrico até se consegue, já é assim, com um índice de massa corporal mais alto, se consegue o balão. A gastroplastia não é coberta porque ainda nem entrou no rol da ANS, né? Então, é procedimento particular mesmo. Uma das perguntas, assim, a gente sabe que a obesidade está associada com várias doenças, né? Sim. Desde cardiovasculares, né, tromboses. Não sei assim, o que é mais comum tu pegar assim, nesses pacientes? Eles vão te procurar mais, eu vim aqui porque eu estou muito acima do peso, eu quero ganhar peso, ou não, eu vim aqui porque eu estou correndo risco de vida. Qual é o mais comum assim, de te procurar esse tipo de paciente? A procura normalmente é para querer emagrecer. Né? O paciente vem porque realmente quer emagrecer. E às vezes, né, por estética, algumas vezes, mas muitas vezes ele não percebe a doença, mas percebe a dificuldade. Então, eu tô com dificuldade, eu caminho, eu tô sentindo cansaço, eu tô sentindo dor nas pernas, né, dor nos joelhos, eu não tô dormindo bem, que é a apneia noturna, que é algo muito ligado com a obesidade. Então, o paciente sente dificuldade, que a vida dele não está, digamos assim, sendo bom, não está difícil de amarrar o sapato, eu estou meio cansado. E aí sim, a gente percebe, né, todas as doenças que a obesidade traz. Porque é isso aí, é gordura no fígado, que aumenta o risco de cirrose, de câncer de fígado, mesmo que não beba uma gota de álcool. Né? Vai ser o nosso assunto com o Dr. Eduardo. Isso, que vai ser a próxima, né? O próximo encontro. É diabetes, é alteração de colesterol, doença cardíaca, AVC, né? Doenças traumatológicas, né? Problemas de coluna, de joelho, enfim. É muita doença que a obesidade traz.
Tu sabe que tu vai ter bastante trabalho para os próximos anos, né? A estimativa futura da ABESO, né, a Sociedade Brasileira para Estudo da Obesidade, é que em 2044, praticamente metade da população brasileira esteja com obesidade, né? Em algum grau, né? Então, realmente, eu acho que é uma iniciativa visionária, né, Cintia? Porque é tu trabalhar com um problema que a tendência é de ampliar a partir de... Né? Eu acho que a educação teria que começar na infância. Na infância, né? E o que tem que ser mudado também? Porque aqui no Brasil nós não temos uma política de saúde pública que realmente faça o tratamento da obesidade, né? O que, só para tu ter ideia, na Inglaterra, a gastroplastia já entrou pro SUS da Inglaterra, para o National Health System. Então, por quê? Porque se percebe isso, né? Se a gente, existe um gasto público tão grande com as doenças da obesidade, que é melhor pagar do que um procedimento, enfim, do que ter que tratar todas as outras doenças, né? Então, tem vários locais em que já estão se iniciando, né, essa visão, Irlanda também, de que a obesidade tem que, né, ser vista como doença e tem que ser tratada, porque senão isso aí é uma dívida para o cofre público. Que não vai acabar nunca, né? Exatamente. Nutricionista e psicólogos. Então, no balão até não existe obrigação não se põe como obrigatório psicóloga, né? Mas na gastroplastia é algo assim muito também importante, porque não é uma bariátrica, mas o teu estômago vai estar costuradinho ali. Tu tem que estar preparado para realmente conseguir manter a dieta líquida, né? Não chegar em casa e depois de uma semana comer um X, porque daí vai arrebentar os pontos, enfim. Então tem que ter um preparo psicológico também, né? No pós-bariátrico, até teve uma colega que a gente fez um curso de sexualidade aqui em Porto Alegre, ela foi para São Paulo e ela fez psiquiatria, e hoje, acho que se eu não me engano, ela está no Canadá, que ela fez a tese de mestrado dela na USP, de bipolaridade pós-cirurgia bariátrica. Olha só. E não sei se na gastroplastia teria algum risco emocional, tu vê algum descontrole, assim, ou como já passa pela parte da psicologia. A gente ali, já sempre indica. Eu, por exemplo, né, claro que isso também é muito assim, eu vejo que é muito individual de equipe para equipe, né? Mas é isso aí, para fazer a gastroplastia, tem que passar 2 vezes pelo menos com a psicóloga e 2 vezes pelo menos com a nutricionista, para daí fazer. Claro, nem se compara com a bariátrica, que faz uma evolução de muito mais tempo, né? Mas para a gente justamente sentir o paciente e ver se realmente ele está pronto, né? E preparado para fazer uma mudança de estilo de vida, que é tão importante, né? Para ter o melhor resultado, né? Nós vamos fazer uma pausa para nós tomarmos uma água e daqui a pouco a gente volta. Retornamos da nossa pausa, né, continuando com esse assunto interessante com a doutora Cíntia, né, falando sobre os tratamentos para obesidade. A doutora Cíntia já faz muitos anos que trabalha com essa área. E para nós irmos para a parte final, doutora Cíntia, que mensagem tu diria, assim, tipo, paciente que faz o balão gástrico, paciente que faz a gastroplastia, a necessidade de uso de medicamentos, de associação, de acompanhamento, né, da equipe multidisciplinar. Não sei se lá dentro da tua clínica tu tem disponível, assim, acompanhamento a longo prazo, e tu acha que isso é uma coisa importante, pudesse falar para a gente sobre isso. Certo. A grande mensagem que eu acho que é importante ficar é que a obesidade é uma doença crônica e que, para tanto, precisa ser tratada de forma crônica. Então, independente do procedimento que for realizado, tem que haver um acompanhamento. Isso eu faço de rotina na clínica. Então, se fizer gastroplastia, o acompanhamento é por 6 meses. Se fizer balão intragástrico, o acompanhamento é por 6 meses. Eu não faço isso, assim, eu quero colocar balão, ponto, e não fazer acompanhamento. Bom, então é melhor ir para outro lugar. Tem que ter o acompanhamento
para facilitar essas mudanças no estilo de vida. Então tem que aproveitar a técnica, a gastroplastia, o balão, enfim. Que é um investimento, né? Para durante o período maior e inicial facilitar essa mudança de estilo de vida, porque é muito mais fácil fazer uma dieta pós-gastroplastia ou pós-balão. Tu não vai ter aquela fome, aquele apetite. Sim. Então, essa mudança no estilo de vida se torna mais fácil após os procedimentos, né? Principalmente alimentar. E emagrecendo, vai se animar a fazer uma atividade física. Mas é isso, é uma doença crônica e que vai ter que ser tratada de forma crônica, não dá para abandonar a equipe. Se perceber, tá difícil, emagreci 20, quero emagrecer mais, pode se associar às medicações, então com qualquer procedimento, com gastroplastia, com balão, as medicações podem ser associadas, ou como eu disse antes, podem usar as medicações depois, né? Se tiver uma dificuldade, tô com uma certa dificuldade de me controlar, tô tendo um pouco de reganho, ganhei 1 quilo, ganhei 2 quilos, vamos ajudar, vamos iniciar de repente com medicações, né? Que são medicamentos, é isso aí, que nem tratar a pressão. Sim. Vamos tratar também a obesidade. Uma colocação, assim, por exemplo, dos parefeitos, tanto que hoje se pede muito, assim, a paciente vai fazer um procedimento cirúrgico anestésico, é solicitado 21 dias que as pacientes não usem, né, as canetas, por exemplo. Paciente com balão, não sei se com balão seria pior do que com a gastroplastia, tipo assim, essa esvaziamento mais lento, que impacto teria na cirurgia e no balão? Que impacto teria na cirurgia? Assim, tipo assim, a paciente fez a cirurgia, botou o balão, um ou outro, né? E aí ela tá usando as canetas. Sim. Então o esvaziamento, ele fica mais lento do que normalmente numa paciente que não tenha procedimento ou não esteja com balão? Ele fica mais lento, principalmente porque isso aí são duas técnicas. É isso aí, existe uma associação e aí é o que vai potencializar a saciedade. Sim. Mas fica mais lento. Porque até os remédios, né, atuam na questão do esvaziamento e atuam a nível de diminuição do apetite também, né? Bem, de uma forma intensa. E cada vez está tendo mais, agora já está para vir a retratutida, né? Isso, que essa é para ser mensal, né? Então a gente cada vez está vendo mais evolução nisso também. Então isso não vai ter fim agora, é isso mesmo, é algo que cada vez mais agora vai se abrir e viram que tem resultados promissores, né? Então a retatrutida já é um análogo de 3 hormônios, né? Começou com 1, né? Isso mesmo. GLP-1 tirzepatida 2 e agora a retatrutida 3. Então, as medicações geram isso e daí... Aí tudo é mídia, isso aí a Faces do Ozempic. Emagreceu, quem é que emagrece e não fica mais caído? É isso. Mas aí tem estratégias para não perder tanto, né? Não só fazer a caneta, né? E não, sem dúvida. E o que eu acho interessante dizer, a semaglutida que é o Ozempic, tem uma perda de massa muscular. A tirzepatida, que é o Mounjaro, já é menor a perda de massa muscular, mas existe sem dúvida nenhuma. Então, tem que fazer atividade física, porque senão é isso aí, o emagrecimento mais rápido vai gerar perda de massa muscular. Tem que associar a atividade física e uma dieta adequada, porque o que acontece? O pessoal que usa só sem acompanhamento diminui o apetite. Não como o dia inteiro, chego de noite, eu como uma barrinha de chocolate. Né? Quem gosta de doce vai manter a alimentação errada e aí a perda de massa é gigantesca. Exatamente, porque se não comer proteína de forma adequada, aí perde massa muscular. Perde massa muscular. E é o que o pessoal faz, fica se aplicando, não tem fome nenhuma, passa o dia sem comer ou come uma bolachinha. Sim, claro. Não é o objetivo, daí não é saúde, não é saúde. Né? Porque o tratamento da obesidade é saúde, é trazer saúde para quem está sendo tratado. E aí isso não traz saúde, vai trazer complicação. E a escolha de cada técnica depende do paciente, da condição dele. Depende, eu diria que a escolha da técnica depende de quanto o paciente quer emagrecer, porque isso, né, é muito variado, e também qual é o tempo em que ele quer emagrecer.
Então é isso. Muitas vezes existem várias opções. Na maioria das vezes existem várias opções. Se o paciente chega para mim com índice de massa corporal de 40, né, eu sou muito clara nas minhas consultas. Eu digo, tu pode operar, tu pode fazer cirurgia bariátrica, né? Tu pode fazer a gastroplastia, tu pode fazer o balão, né? Mas o que acontece que é muito comum? Quando o paciente vem para mim, ele não quer a bariátrica. Sim. E isso é muito frequente, os pacientes não querem fazer a cirurgia bariátrica. E eu diria que hoje em dia é algo que tem que ser pensado realmente. Se não é algo assim, uma obesidade tão intensa, por que nós vamos fazer uma cirurgia que vai causar um desvio intestinal com diminuição de absorção de proteínas, que é o que acontece, daí o paciente tem que suplementar vitaminas, né? Se podem ser feitas técnicas e muitas vezes se associarem técnicas onde isso não vai acontecer. Né? Hoje em dia está se estudando, já tem novas técnicas cirúrgicas da bariátrica em que vão fazer um desvio mais longo a nível de intestino, para que o paciente perca mais peso e diminua o reganho de peso. Mas às custas de quê daí? Sim. Vai aumentar mais ainda a diminuição de proteína, porque vão ligar lá quase no ilho. Sim. Tu entende? Muito menor a absorção de vitaminas, eu estou falando proteínas, e seria vitaminas, menos né? Sem falar que no trânsito intestinal o cara vai no banheiro quantas vezes por dia, em função da chegar a comida direto lá embaixo. Então tem que ver, né, que também assim tem que ter um meio termo. Não existe essa necessidade. Pode escolher, né? Isso aí. Todas as técnicas são importantes. Eu acho que essa é uma mensagem importante, né? Todas as técnicas são importantes e indicadas, né? A paciente se tem uma obesidade mórbida, é isso aí, a primeira opção vai fazer a bariátrica. Se tiver que emagrecer 60 quilos, as outras não, né? 50 quilos, bom, a bariátrica é a técnica que mais gera emagrecimento. Agora, não quer emagrecer tanto? Bom, existem outras opções. Doutora Cíntia, como é que os pacientes podem te achar? Qual é teu Instagram? Tu pode falar para nós? Onde é que você atende? Sim, então, a minha clínica, né, a Clínica Presser, Saúde Digestiva e Emagrecimento. Ela fica em São Leopoldo, na rua Marquês do Herval 1236, sala 1003. E o Instagram é doutora Cíntia Presser da Silva. Doutora Cíntia, muito obrigada pelo seu conhecimento, parabéns pelas tuas iniciativas sempre, né? Eu fico muito feliz por nos ter contemplado com essa conversa sobre obesidade, que é um assunto tão importante. Muito obrigada a todos pela atenção.